A Universidade de Aveiro tem um novo espaço, criado com e para a sociedade. Um espaço para a discussão da atualidade e debate de novas ideias. Um espaço para a partilha de conhecimento e de experiências. Um espaço com lugar reservado para si, para todos. Bem-vindo ao Educação à Escuta. Ora, bem-vindos a um novo episódio do Educação à Escuta, uma iniciativa de comunicação de ciência em educação, desenvolvida pela Universidade de Aveiro e pela Bertrand Editora. O meu nome é Isabel Martins e sou investigadora no Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro. Sou professora aposentada do Departamento de Educação e Psicologia e há cerca de 40 anos que me dedico à investigação em Educação em Ciência e formação de professores. Não exerço a docência, não é, na última década, é verdade, mas continuo a pensar e a trabalhar sobre questões de ensino e formação. Ora, o nosso programa de hoje tem como foco o tema pertinente da educação para a ciência. Os últimos 3 anos foram particularmente propícios para ouvirmos falar em ciência, do papel e do valor social do conhecimento científico, da urgência em ter uma resposta científica que permitisse à humanidade livrar-se do flagelo que a pandemia Covid-19 espalhou por todo o mundo. Aspirava-se a ter uma vacina eficaz contra o vírus, que tal vacina pudesse ser produzida em larga escala e os sistemas de distribuição funcionassem de forma justa. Mas como conseguir tal prodígio? A ciência e o conhecimento seriam a base indispensável. Passámos a receber, a partir dos nossos ecrãs, informação que não compreendíamos, termos que nunca tínhamos ouvido pronunciar, gráficos e algoritmos cujo significado desconhecíamos e percebemos, então, que era necessário difundir de forma alargada uma educação para a ciência. Mas será que educar para a ciência é o mesmo que educar em ciências? Educar para a ciência é uma função da escola ou existem outros atores responsáveis por esse desígnio? Educar para a ciência e cidadania têm alguma relação? Como responder a estas e outras questões é o que iremos tentar responder ao longo do programa de hoje, com um painel de 3 ilustres especialistas, subejamente conhecidas em Portugal e não só. Rosalia Vargas, presidente da Ciência Viva, Ana Costa Freitas, ex-reitora da Universidade de Évora, e Luísa Schmidt, investigadora e jornalista em Sociologia do Ambiente. A todas, agradeço terem aceitado participar e partilhar as suas ideias. Muito obrigada. Irei fazer uma apresentação mais detalhada, mas necessariamente incompleta, do perfil de cada uma. E passo então. Rosalia Vargas é presidente da Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e diretora do Pavilhão do Conhecimento, Centro Ciência Viva. Lidera desde 1996 a criação de rede de centros de ciência viva, atualmente com 21 membros, espalhados por todo o país. O seu percurso académico e profissional abrange educação, multimédia, políticas de cultura científica e tecnológica. Foi presidente do ECSITE, a Rede Europeia de Museus e Centros de Ciência, com sede em Bruxelas, de 2013 a 2015. É atualmente membro da direção da Associação de Centros de Ciência e Tecnologia, com sede em Washington. É membro do Comitê da EM, Projeto de Ensino das Ciências na região Euro-Mediterrânea e Médio Oriente, e ocupou muitas outras posições-chave, que incluem o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Geral da Universidade Aberta, foi vereadora da Educação, Juventude e Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, é membro do Comitê Internacional do Centro de Ciência Copérnicos em Varsóvia. Foi agraciada com o Prémio Igualdade para Mulheres na Ciência,
em 2016. Em 2022, Rosalia Vargas venceu o Prémio Femina de Honra, criado pela matriz portuguesa Associação para o Desenvolvimento, que distingue mulheres notáveis portuguesas, lusófonas e não portuguesas, que dignificam Portugal e a lusofonia. E, mais recentemente, a presidente da Ciência Viva está na lista de 2022 das 50 personalidades mais influentes da indústria dos museus e atrações culturais a nível mundial, elaborada pelo site de referência do setor, o Blue Loop. Rosalia, um prazer tê-la aqui. Obrigada. Ana Costa Freitas foi a primeira mulher reitora da Universidade de Évora. Exerceu o seu cargo em 2 mandatos, 2014 a 2022, 2 mandatos consecutivos, universidade onde previamente também tinha sido vice-reitora. Licenciada em Agronomia pelo Instituto Superior de Agronomia e doutorada em Biotecnologia Alimentar. É professora catedrática da Universidade de Évora, presentemente aposentada, devido ao muito trabalho que já tem no seu currículo. Desempenhou diversos cargos na Universidade, tem uma vasta produção científica no domínio da sua formação de especialidade. Integrou o gabinete de conselheiros políticos do Presidente da Comissão Europeia em Bruxelas, 2011 a 2013. É membro da Associação Europeia de Mulheres Reitoras, esta é uma associação muito importante, e Ana Costa Freitas foi eleita presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, a AMONET, para o triênio 2022-2024. Creio que irá falar-nos também desta associação e, portanto, eu não vou avançar mais, mas sei que é um grande desafio da sua vida. Muito obrigada, Ana, pela sua participação, pela sua presença aqui. E escreve com regularidade também no Jornal Público, nós também podemos aí aceder a muitas das suas ideias. Luísa Schmidt, minha terceira convidada, é socióloga e investigadora principal no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Faz parte da equipa que introduziu a sociologia do ambiente em Portugal, tanto na investigação, como no ensino e como na articulação entre academia e sociedade. Coordena o Observa, o Observatório Ambiente, Território e Sociedade, é membro do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é fundadora e membro da Rede Internacional Energia e Sociedade e membro da Rede de Língua Portuguesa de Educação Ambiental e da Fundação Ibérica da Nova Cultura da Água. É colaboradora regular do Semanário Expresso, com a coluna presentemente com o nome Qualidade de Vida, sobre questões ambientais e de cidadania, desde 1990, um longo percurso. Entre 2005 e 2014, coordenou o Grupo de Trabalho Português sobre a década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável da Unesco, com repercussões em várias iniciativas em Portugal e em outros países de língua portuguesa. Em 2017, foi nomeada embaixadora da Aliança Portuguesa para o Objetivo 14 sobre recursos marinhos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e em 2016 recebeu o Prémio Ciência Viva Média da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. E agora o último destaque, Prémio Personalidade Visão Verde 2022. Da sua vastíssima lista de publicações, que não vou mencionar, ocuparíamos o programa todo, quero destacar um livro do qual falarei mais tarde, este livro que nos traz aqui e que é muito importante e que mais tarde irei destacar. Muito obrigada, Luísa, pela sua contribuição para este programa. Muito obrigada, eu. Então, agora vamos passar ao nosso painel de questões e de ouvir as convidadas, as nossas participantes, e vou fazê-lo em 3 rondas.
portanto, sobre 3 temáticas principais, embora cada uma tenha uma pergunta específica. Então, como introdução, podemos retomar o tema do nosso programa de hoje, Educação para a Ciência. Ora, temos aqui 2 conceitos, educação e ciência, ligados por uma preposição que lhe confere um sentido próprio. Podemos falar em educação para a ciência, como hoje destacamos, em educação em ciência e em educação através da ciência. Ao longo deste programa, porventura, teremos a oportunidade de aprofundar estes conceitos. Então, a questão 1. Começo com uma breve introdução. O conhecimento está entre os bens públicos mais poderosos, pois tem sido a inspiração, o estímulo e o agente sobre o qual se tem construído o progresso material e social da humanidade. A ciência, como um bem público mundial, posição assumida por muitos pensadores e investigadores de diversos domínios, é também a posição do International Science Council, explicitada num documento próprio, publicado em novembro de 2021, portanto, cerca de um ano. A palavra ciência é aqui utilizada para referir a organização sistemática do conhecimento que pode ser explicado racionalmente, refutado contra a realidade e escrutinado pelos pares. Inclui as ciências naturais, as ciências sociais, as humanidades, a medicina, a saúde, a informática e as ciências da engenharia. Então, educar para a ciência é uma tarefa da escola ou vai para além disto? É uma pergunta que eu vou lançar. Onde e como pode ser abordada educar para a ciência? Rosalia Vargas. A Ciência Viva nasceu em 1996. Fez 26 anos. Portanto, temos aqui aquilo que se pode chamar uma geração. Qual o papel da Ciência Viva na educação para a ciência de crianças, jovens e adultos, no seu entender? E como são escolhidos os temas das exposições temporárias, por exemplo? Gostava que nos contasse um pouco desta longa história e, sobretudo, muito importante. Ora bem, muito obrigada pelo convite. Olá a todas. É um gosto enorme estar aqui. E olha, eu vou resistir para não ficar agora a falar o resto do programa todo. Sim, não vou deixar. Porque a pergunta que foi feita apetece mesmo. Mas, na verdade, a Ciência Viva nasceu na altura com um propósito muito claro, que foi melhorar o ensino experimental das ciências nas escolas. Começando logo por aí, porque Portugal estava numa posição de grande déficit em relação à experimentação no ensino, em relação ao ensino experimental e a novas práticas de aprender a ciência. E, portanto, o objetivo foi esse. Lançaram-se concursos para as escolas, onde a grande novidade era a permanente parceria entre a escola e a comunidade científica. Portanto, cientistas e professores a trabalharem para esse mesmo objetivo comum, não é? E isso foi muito importante porque deitou muitos muros abaixo. Não se aprendia ciência, e agora o para, o com, o de... Olha, eu perco-me imediatamente nesse contexto, porque perco-me porque isso é muito para os especialistas da área das ciências da educação e é de grande mérito. Nós, quando lançamos um programa desta natureza, o que queremos é pôr as pessoas a trabalhar em conjunto, não é? E construir projetos. Portanto, é algo que se proporcionou que os professores pudessem apresentar as suas ideias, os seus projetos com os alunos e dizer nós queremos os cientistas, as investigadoras, os investigadores a trabalhar connosco. E foi isso que aconteceu. E aí tudo muda, porque se trabalha no que se gosta, da maneira que se gosta e com os apoios que são necessários. E, portanto, foi um nicho, sim, podemos dizer que foi muito um nicho que aconteceu ali.
mas tinha que se começar de alguma maneira. E a verdade é que após estes 26 anos, esse nicho alargou-se. E hoje já não está só nas escolas, já não está só nas universidades e nos institutos politécnicos, está na sociedade, está nos museus e centros de ciência, está em tantos lugares onde se aprende ciência, porque a ciência está à nossa volta e porque dá gosto fazê-lo com a alegria do conhecimento. Isabel, eu não sei, mas se me perguntar, então, definir ciência é uma forma de conhecer com alegria. Porquê? Porque tem progresso, tem inovação, é sobre algo que tem a ver com as nossas vidas, não é? Com os mais novos, com a sociedade em geral. Deu o exemplo das vacinas, tremendo, porque, de facto, toda a gente ansiava por uma vacina, sabíamos que era muito difícil consegui-la num tempo tão curto e depois tirar os benefícios diretos desse facto. E isso aconteceu, e em Portugal aconteceu com resultados notáveis comparativamente com outros países. E daí nós podemos dizer isso, e gostamos de dizer, os resultados do Eurobarómetro de 2021, saiu em outubro de 2021, que são resultados europeus, mede a literacia dos europeus. Portugal está nos primeiros lugares em quase todos os indicadores. E isso leva a uma geração, como disse, a ciência viva existe há uma geração. Não trabalhamos sozinhos. O professor Mariano Gago dizia sempre, ninguém sabe o suficiente para fazer tudo sozinho. Portanto, colaborem, estabeleçam parcerias, aprendam com outros, e foi isso e é isso que temos vindo a fazer. E, de facto, os resultados em Portugal, mesmo a nível do número das vacinas que foram administradas, dos resultados, da adesão fortíssima que a sociedade teve a esse processo, significa uma confiança na ciência, uma confiança no conhecimento. E o conhecimento, de facto, tem esta maravilha, não é? De sair da escola. A escola é um lugar muito importante, onde sempre se aprendeu, onde sempre se continuará a aprender, mas como sabemos, há muitos outros, e os museus, os teatros, os cinemas... Quero concluir, que não é só uma tarefa da escola. Não é uma tarefa da escola. Apenas. É uma tarefa da escola muito importante, mas a primeira tarefa da escola é socializar os alunos. Precisamos de nos encontrar e a pandemia mostrou isso. As pessoas queriam era ver-se, encontrar-se, os estudantes estar uns com os outros, os professores trocarem, falarem sobre as suas práticas ao vivo. Mas é a socialização, é o estar em conjunto, é o olhar a olhos nos olhos, isso é aprender, isso alimenta a forma de aprender. Mas depois aprende-se rua fora, aprende-se por esse mundo e aprende-se ao nosso lado e aprende-se em muitos lugares. Então, quer dizer, Rosalia, que considera que a escola tem um papel importante, mas que não é o único. E que despertar para a ciência e interessar pela ciência tem muitos outros atores envolvidos, é isso? Claro que sim. Tem, como eu disse logo, a comunidade científica, os investigadores. Quem faz ciência? Sim, senhora. Nós queremos falar com quem a faz. Com quem a faz. Queremos ouvi-los. E é um privilégio enorme, não é? Dizer, eu vi claramente visto, que tem raízes de Camões, nos Lusíadas, eu vi claramente visto, mas vi claramente visto a pessoa que está a trabalhar sobre esta matéria. Então, a melhor, hoje podemos dizer as pessoas, não é? As pessoas. Ninguém trabalha sozinho. Então, a sua posição, que é uma posição também conhecida na sociedade, das múltiplas intervenções que tem, também públicas, leva-me a perguntar agora, dirigir à Ana, aqui um desafio. Então, como é que pode a universidade orientar-se numa perspectiva, portanto, qual é a sua perspectiva de como pode a universidade, em geral, orientar-se na perspectiva da educação para a ciência? Esse papel pertence aos professores,
aos investigadores, aos estudantes, ou deve ser uma orientação superior, uma orientação macro? O que é que acha? E depois, se quiser aqui também falar um pouco da Amonet e de como é que a associação encara este desafio, gostaríamos de a conhecer. Obrigada, Isabel. Também queria cumprimentar as minhas colegas de painel, agradecer o convite para estar aqui e eu, em relação a isso que está a dizer, o que me perguntou, acho eu, que foi como é que a universidade pode educar para a ciência. Sim, eu vou explicar que eu não acho que possa haver uma educação para a ciência, eu acho que a educação é ciência. E, portanto, eu não vejo que nada no país, no mundo, possa existir sem ciência. Portanto, a ciência é a base do nosso desenvolvimento. Nós não temos, às vezes, noção disto, mas quando nós vimos crescer uma planta, cair a chuva, evaporar-se, etc., tudo isto é ciência. Portanto, o fundamental é nós, como a Rosalia disse, despertarmos os alunos para a curiosidade que vem do facto de serem cientistas, que muitas vezes ainda não sabem que o são. Portanto, isto é aquilo que eu acho que é fundamental na sociedade, é que a sociedade reconheça a ciência. O que aconteceu com as vacinas foi muito bom, porque todas as pessoas, acho que já se esqueceram, acharam que a ciência que era fundamental. Agora, não se pode, é preciso perceber o que é ciência, não é? E é isso que eu acho que a universidade, as escolas, etc., têm que transmitir aos alunos. A ciência não dá respostas exatas em relação a nada. A ciência desperta para a curiosidade, para a pesquisa, para a resolução de problemas, o que não quer dizer que nós os vamos resolver da maneira certa, porque, quer dizer, se houvesse, enfim, artigos científicos sobre as ciências falhadas, quer dizer, as experimentações falhadas, se calhar eram tão importantes como os outros, não é? Porque é assim que se caminha, é fazer, analisar, chegar a uma conclusão, voltar ao princípio ou não, seguir para um caminho, seguir para outro. Por isso é que é tão fundamental que as universidades estejam ligadas a centros de ciência, que façam ciência e que transmitam principalmente esta necessidade de conhecer, analisar e tirar conclusões. Eu acho que isto que é a coisa mais importante. Porque às vezes nós ouvimos, e eu sou muito, já escrevi até sobre isso, sobre a necessidade da evidência científica para tornar decisões mesmo políticas, que às vezes não acontece, não é? Quando nós dizemos assim, os cientistas cada qual diz uma coisa. O que nós temos que fazer é ouvir todos e tomar a decisão, porque quando se manda, infelizmente, eu como reitora sempre disse isto, nós ouvimos toda a gente, mas a decisão final é sempre solitária, não é? Porque a pessoa ouve toda a gente, sabe tudo, mas depois decide com a análise que fez e não podemos tentar que toda a gente esteja de acordo, porque é quase impossível. E a ciência também é isto, portanto, é preciso perceber o que é que se entende por ciência, a valorização do conhecimento, que eu acho que é fundamental. Portugal, não há dúvida nenhuma que está completamente diferente, não é? Quer dizer, os centros de ciência viva, eu tenho a certeza que contribuíram para isto, para esta curiosidade nas crianças, para esta necessidade de serem ávidos de conhecimento. Agora, educação sem ciência eu acho que não existe. Aliás, como disse bem, na primeira definição de ciência, não é? É as ciências humanas, as ciências sociais, as ciências exatas, tudo isto é ciência, não é? E eu tenho uma teoria que é, de antes, as primeiras universidades, não é? Eram muito internacionais, não é? Vinham pessoas de todo o mundo, por exemplo, estudar para Évora, não é? E havia um professor que falava sobre tudo, não é? À medida que nós nos fomos, enfim, especializando, começámos a dividir tudo em disciplinas. E agora estamos outra vez a dizer que a transversabilidade do conhecimento que é fundamental. Portanto, estamos, não é a regredir, mas é, no fundo, a fazer ciência, quer dizer, analisamos, percebemos e estamos a seguir rumos que nos venham do conhecimento que nós vamos adquirir. Portanto, é esta noção de curiosidade, de necessidade de saber antes de tirar decisões de informação, que eu acho que a universidade tem que fazer para formar adultos que eu espero que sejam profundamente, enfim, conhecedores e humanistas, porque eu acho que o que faz falta neste momento, e por isso é que eu acho que é tão importante a transversalidade do conhecimento e da ciência, é formar pessoas que se preocupam com o outro também, não é? Em vez de se preocuparem só se vão ganhar mais ou menos ao final do mês, que é muito importante, mas temos de nos preocupar muito também com o bem-estar da sociedade. E a ciência
é o bem-estar da sociedade também. Por exemplo, a Luísa fala muito sobre a parte da sustentabilidade. É claro que se nós não tivermos sustentabilidade, nós não temos um mundo para deixar aos próximos, não é? Portanto, é isto que eu acho que é necessário, mesmo estes movimentos dos estudantes agora sobre o clima, etc. É verdade, quer dizer, nós estamos-lhes a dar muito conhecimento e temos que os ouvir e perceber que eles estão preocupados com isto e têm que estar. Nós é que os preparamos para estarem preocupados, não é? Sim. E é isso que eu acho que é o valor grande que a ciência tem, e que eu acho que nós em Portugal estamos muito melhor, mas, quer dizer, temos ainda um percurso, estamos muito melhor nas universidades, estamos muito melhores eventualmente na sociedade, estamos muito melhores nas escolas, etc. Depois eu acho que falta a parte da evidência científica para as decisões políticas, mas pronto. Considera que a universidade é fundamental na formação. Tem um papel. Sim, tem um papel. Aliás, eu considero que a universidade tem um papel e considero que é a obrigação do Estado formar o mais possível. Sempre. Portanto, quanto mais alunos forem para a universidade, eu sei que pode parecer um bocadinho brutal dizer se nós não tivermos empregos para eles, mas nós temos que lhes dar educação. E o mundo, a vida deles é um mundo. É um mundo. Portanto, nós temos que lhes dar o máximo de educação para os preparar para a vida e para o mundo. Se eles forem embora, o nosso mal é não termos atração para outros, não é? Quer dizer, o que temos é que manter o nível do número de pessoas que precisamos. Mas a educação é o máximo que nós podemos dar às gerações futuras. Muito bem. Obrigada, Ana, pela sua primeira intervenção. Luísa, eu gostava de lhe colocar uma pergunta, não é intimista, mas é assim um pouco mais de uma apreciação pessoal. Enquanto colunista regular do Expresso, há 3 décadas feitas, não é? Agora na rubrica Qualidade de Vida, sobre questões ambientais e de cidadania, que experiências e impactos na sociedade nos pode relatar das suas crónicas tão importantes? Como avalia o contributo dessas suas crónicas na perspectiva de educação para a ciência? E pergunto-lhe se foi necessário mudar a orientação da sua crónica ao longo destes tempos. E porquê? Quer dizer, isso são o mundo mudou muito, não é? Sabemos-lo. Mas há sempre alguma decisão do foro pessoal que nos motiva a fazer incursões num sentido ou noutro. Gostávamos de ouvir. Muito obrigada, Isabel. Também muito um prazer estar aqui, saudar as colegas de painel. Portanto, a primeira coisa, de qualquer maneira, que eu gostaria de dizer é que eu acho que hoje a questão da educação e a ciência são completamente indissociáveis, não é? E, portanto, nós hoje é da ciência que nos vêm tantas notícias, falando em jornalismo, tantas notícias más que nos chegam. Habitualmente é do conhecimento e da ciência que nos vêm as boas notícias, não é? E também muito importante para resolver os problemas tão complexos com que lidamos hoje, não é? As alterações climáticas, as pandemias, a ciência é também fundamental, absolutamente central. Portanto, isto cria uma nova relação com a ciência e uma nova necessidade de conhecimento. Portanto, o conhecimento é uma espécie de bússola para a nossa sobrevivência, diria. E quase que hoje se pode dizer que não se pode não ser cientista, entre aspas, não é? Porque é absolutamente central. Relativamente, e quer dizer, claro, já foram aqui foi falado o papel importantíssimo da ciência viva e a visão que houve na altura para o criar e os frutos que foi dando, não é? E que continua a dar, e essa relação com as escolas, e depois também, falou a Rosalia, e a Ana falou neste aspecto importantíssimo, que é a ligação da universidade com as escolas. E cada vez mais, julgo eu, não sei qual é a vossa opinião, mas as universidades ainda deviam trabalhar mais, sobretudo com as escolas secundárias. Portanto, há ali uma zona importantíssima para os alunos que estão a escolher para o que é que vão fazer, não é? E essa ligação poderia ser mais forte. Tal como, por exemplo, e eu tenho defendido isto em vários fóruns, as áreas protegidas e os parques naturais deveriam ter muito mais ligação às escolas que existem nos parques e deveria haver
também já há muita investigação sobre essas áreas, mas deveria haver mesmo cientistas dedicados e a trabalhar nos parques que depois fizessem essa ligação com as escolas. Julgo que isso era fundamental e era uma forma muito importante de nós conseguirmos levar às gerações mais novas de uma forma de ciência cidadã, no fundo a ciência cidadã, que é uma forma ótima de interessar os jovens e as crianças, porque estão a fazer a ciência com os cientistas, como aliás também já foi dito, e isso poderia ser feito porque nós somos um hotspot da biodiversidade em Portugal, não é? Em termos europeus, Portugal é um hotspot da biodiversidade. Tem 20 e tal % do seu território protegido e vai ter que ter 30%, porque o novo Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, vai levar a, e também foi uma medida que recentemente veio também do pacote europeu, vamos ter que classificar mais 10% em terra e mais 25% no mar, porque ainda só temos 5% de áreas protegidas marinhas, 5 a 6%, e é um grande desafio e é apaixonante. Portanto, é uma área científica muito importante. O jornalismo de ciência também tem muito a dar nesta matéria. Porquê? Porque, por um lado, repare, digamos que é relativamente recente também no nosso panorama os chamados jornalistas da ciência, que agora muitos meios de comunicação têm, e ainda bem, também é algo que tem umas décadas, não tem mais do que isso, e é a necessidade de chamar cada vez mais os cientistas ao jornalismo. E isso é curioso porque nós vemos, eu fiz uma análise na altura sobre, por exemplo, a presença dos jornalistas na televisão portuguesa, aumentou exponencialmente, a partir de certa altura, porque era completamente residual, nem sequer lá iam. E, portanto, ou ia um ao outro quando havia qualquer acontecimento. Ora, essa presença é importantíssima e não se faz jornalismo hoje na área do ambiente, numa área que é uma área que cruza vários saberes. É necessário sempre haver esta consulta aos cientistas. E validar essa consulta é muito importante. Eu sempre fiz isso, porque, como dizia o Mariano Gago, ninguém sabe tudo e, portanto, é preciso cruzar e é preciso validar muitas vezes quando se fala com os cientistas, porque a linguagem, que é um aspecto importante, portanto, aquilo que se chama hoje a extensão científica, como é que um cientista também consegue transmitir e projetar o seu conhecimento, é outra das áreas importantíssimas da comunicação da ciência. Sim. Porque os cientistas não têm todos que saber como, e por isso também já há os mediadores, não é? Os comunicadores de ciência que são muito importantes. Os jornalistas são comunicadores de ciência hoje. E isso foi uma coisa que eu vi que teve sempre bastante importância em todos os meus artigos que mexem com esta matéria particularmente complexa que é o ambiente. E a maneira como as pessoas, e houve vários tipos de impacto, há aqui vários tipos de impacto e foi mudando ao longo dos tempos, mas conseguiu-se, obviamente, com determinado tipo até de denúncias de atentados ambientais, tudo isso conseguiu-se impedir, consegue-se através do jornalismo e através da comunicação, não só criar até movimentos cívicos, muitas vezes ser eco dos movimentos cívicos, mas também criar atenção e alertas para coisas que as pessoas não estão a ver, nem sequer têm conhecimento do facto e que de repente olham para ele, isto está a acontecer e portanto mobilizam-se. Tem esse aspecto de ida e volta, não é? Tanto ir recolher, ouvir muito os cidadãos, ouvir muito quem nos vem falar de coisas, através de cartas, através de e-mails, através de telefonemas, tudo, foi sempre uma coisa muito importante neste tipo de intervenção que eu faço, que é ouvir as pessoas, depois investigar, indagar junto de jornalistas, junto de cientistas e depois lançar, enfim, muitas vezes são alertas, não é? São alertas, outras vezes são mesmo mais proativos no sentido em que classificar de uma forma mais negativa algo que se está a passar. Também tinha uma parte, a certa altura no Expresso, que se chamava aprovado, que era aquilo que estava a ocorrer na sociedade e que era interessante divulgar. É evidente que uma das premissas do jornalismo é os bad news are good news e, portanto, é sempre muito mais fácil ir pegar e é sempre muito mais
atraente para quem faz para quem faz jornalismo e buscar as coisas que estão a correr mal do que aquelas que estão a correr bem, não é? As boas notícias nem sempre são tão atrativas. Mas é muito importante, isso é cada vez mais importante também acontecer e encontrar espaços nos mídias para poder trazer essas matérias. Portanto, quer dizer que o seu trabalho de escrita também depende dos acontecimentos que estão a ocorrer, seja a nível nacional ou internacional. Completamente, claro que há sempre esse lead, digamos, o mote, o leitmotiv para começar a escrever qualquer coisa, tem a ver com isso, não é? Tem a ver com coisas que muitas vezes não são muito óbvias para as pessoas, mas que me chegam, como eu digo, através de cartas, através de e-mails, através de pessoas que estão preocupadas com determinado problema, não é? E isso é muito importante também. Tem a ver também com outros jornais internacionais, também, evidentemente. Já houve até momentos em que se decidiu fazer, por exemplo, sobre as alterações climáticas, uma semana só a trabalhar sobre aquele assunto, ou, por exemplo, um mês inteiro a falar sobre as questões da sustentabilidade. Muitas vezes os jornais já pegam muito nestas coisas. Quando eu comecei, ninguém ligava muito a isto, não é? Mas agora, como a matéria está muito na ordem do dia, há cada vez mais esta presença. E nunca tive... As coisas foram mudando, evidentemente, sobretudo o espaço foi diminuindo, não é? Porque comecei por ter muito mais espaço do que tenho hoje, não é? Para escrever. Mas, de qualquer maneira, desmultiplicou, nunca houve mudança na matéria, no modo como eu abordo estas questões. Aí não há mudança, não teve que haver. Nunca tive também problemas de, esta empresa, porque muitas vezes, neste tipo de jornalismo, muitas vezes o que se faz é que se vai falar de empresas, por exemplo, que irão pôr publicidade nos jornais, mas nunca realmente no Expresso tive qualquer problema a esse nível, mesmo que isso acontecesse, não é? E acontecer algumas vezes. Pois, nunca teve essa limitação. Não, nunca tive essa limitação. Portanto, muito bem, pois este assunto é um assunto, acho que interessa a todas nós, não é? Que tem ligação com as outras áreas em que desenvolvemos a nossa atividade. Então, agora podemos passar à segunda ronda de questões. A educação em ciência, literacia científica, cultura científica e cidadania são conceitos profundamente interligados e, porventura, variáveis com a época em que nos situamos. Portanto, eu volto a frisar, educação em ciência, literacia científica, cultura científica e cidadania. Há aqui conceitos que se interligam. O que pensam desta afirmação? É legítima esta constatação, isto é, desta interligação? Ser literato do ponto de vista científico hoje é um objetivo mais ambicioso ou mais facilitado, dada a enorme difusão do conhecimento? Já há tanta coisa disponível. E recupero aqui, para ajudar talvez esta reflexão, um autor que eu gosto muito de citar, Paul Hurd, falecido, um professor da Universidade de Stanford, falecido no ano 2000, com 95 anos, portanto, e até ao fim da vida ele trabalhou muito nisto, a propósito da literacia científica, que diz ele, um conjunto de competências numa perspectiva cívica, dizia ele em 1998, com 93 anos, as quais são ajustáveis e válidas como propósito da ação educativa em contexto escolar. E ele dizia, há vários níveis para essas competências e no primeiro nível deveríamos, para ser considerado literato, do ponto de vista científico, devemos saber distinguir teorias de dogmas, dados de mitos, ciência de pseudociência, evidência de propaganda, factos de ficção, conhecimento de opinião. Portanto, isto para Paul Hurd estava ao primeiro nível da lista. Depois os outros níveis são o que as exigências, é tudo muito mais complicado. Mas no primeiro nível, isto. Não sei se isto é comum a toda a gente. Teremos tido a oportunidade, por exemplo, durante a pandemia Covid-19, de aprofundar algumas destas competências. Portanto, distinguir teorias de dogmas, dados de mitos, ciência de pseudociência,
perceberemos melhor ou percebemos melhor o que é ciência? Ana, comece por si, agora, para voltarmos. Como avalia o contributo da Amonet na promoção da educação para a ciência e também da educação em ciência? O livro As 52 Cientistas, portanto, as cientistas, este livro que aqui está, 52 mulheres intrépidas que mudaram o mundo, contou na sua versão em português, publicada pela Bertrand Editora, com a participação da Amonet para a seleção de 2 grandes cientistas portuguesas. Dedicar uma obra às mulheres cientistas é importante porquê, na sua opinião? Às mulheres cientistas, a ciência é feita por mulheres e por homens, não é? Eu acho que o dedicar, seja o que for, às mulheres, por um lado, e às mulheres cientistas principalmente, é importante porque, para já, porque eu acho que o mundo tem que ser cada vez mais inclusivo, não é? E, portanto, a diferença entre homens e mulheres e o facto de haver ainda no mundo inteiro tantas diferenças, e a Europa é talvez dos sítios em que isso menos se note, eu acho que isto é importante. Portanto, a diminuição, a inclusão é algo que para mim é muito caro e que eu acho que deve haver a todos os níveis da sociedade. Depois, em Portugal, por exemplo, é dos países europeus em que as mulheres mais cientistas mais se têm evidenciado, ou seja, nós temos aumentado muito a percentagem de mulheres cientistas. Em todas as áreas das ciências, menos nas áreas da engenharia, mas isso também é comum em todos os países, não é? As áreas de engenharia menos. O que nós não temos em Portugal, e aí já não tem a ver tanto com as mulheres cientistas, mas tem a ver, eu penso que com a cultura da sociedade portuguesa, e portanto é uma coisa que eu acho que demora mais tempo a mudar, mas terá que irá mudar-se, não é? É as mulheres atingirem lugares de topo. Portanto, há mais mulheres a entrar nas universidades, há mais mulheres doutoradas, há mais mulheres com professores auxiliares e a partir daqui muda, a partir daqui decresce. Há menos mulheres professoras associadas, menos mulheres com agregação, menos catedráticas, pronto. E, portanto, aí é que está, e isto é igual na Europa toda, e Portugal está bem no que tem a mais, e no que tem a menos está, enfim, mais ou menos igual às outras. Portanto, porque é que eu acho que é importante haver isto sobre as mulheres cientistas ou outras publicações do mesmo género? Porque, na realidade, eu não consigo perceber como é que um país, não é? Uma sociedade, de uma forma geral, as sociedades do mundo, eu não vou entrar no mundo árabe, nem no mundo, quer dizer, asiático, não é da Ásia, não, porque, quer dizer, não consigo sequer, não é? Não consigo. Mas porque é que acha que pode desprezar, ou não é desprezar no mau sentido, é dispensar uma parte tão grande da sociedade com qualificações tão altas, não é? E com provas dadas. E, portanto, é isso que eu acho que é o importante na Amonet, é despertar para estas desigualdades. Outro dia nós tivemos um encontro da Amonet em Évora, e em que eu convidei a presidente da Évora, não é, a European Women's Rectors Association, a Gülsüm Saglamar, que foi a primeira reitora numa universidade turca, e que é uma pessoa... Que eu conheci. Sim, é uma pessoa fantástica, eu gosto imenso dela, e que ela dizia, e muita gente fez esta pergunta, que é, estando o problema tão identificado, porque é que não tem solução? Porque é que nós não conseguimos solucioná-lo? E a questão tem a ver com... Eu acho, pessoalmente, nós discutimos muito o assunto lá, que isto é uma questão de cultura, é uma questão societal, quer dizer, não... Enquanto não, assim como nós agora temos mais ciência, porque temos o Ciência Viva há 26 anos, não é? Que eu acho que faz diferença na cultura dos mais jovens, não é? E eu acho que isto também faz diferença à medida que nós vamos tendo mais pessoas que romperam a barreira, não é? E que depois começa a achar, afinal, não é tão difícil, não é? Eu sei que, por exemplo, quando eu fui eleita reitora em Évora, nunca me tinha ocorrido, não é? Mas eu tive várias conversas com pessoas da sociedade em Évora, da, sei lá, Associação do Porco Alentejano, a Associação do Montado, a Associação não sei o quê, em que nitidamente eles não percebiam como é que haviam de falar comigo, não é? Mas isto é verdade, quer dizer, eu para mim estava à vontade, mas não percebiam como é que haviam de falar e não conseguiam entender, não é? Como é que era possível. Eu fui uma vez a
uma coisa, convidada para uma coisa, já não me lembro, uma coisa era da tropa do quartel lá em Évora, e toda a gente achava que eu era a mulher do Presidente da Câmara, porque, quer dizer, como é que eu podia ser a reitora da Universidade de Évora? Não é dizer assim, é o seu Presidente, a sua esposa, e o Presidente da Câmara é que diz, não, é a reitora da Universidade de Évora. Ok, mas isto era tudo um bocado estranho, e é isto que eu acho que vai mudando, quer dizer, agora há uma reitora em Évora também, e também já não acontece isto, não é? Portanto, isto vai evoluindo. E é isso que eu acho que é importante. Eu acho que é importante, por um lado, a inclusão, seja ela qual for, de toda a gente, não é? Na sociedade e na investigação mais. Quer dizer, que nós, racionalmente falando, e em termos cientistas temos que ser abertos de conhecimento, e acho que somos, quer dizer, nada que seja contra a inclusão pode ser justificável, não é? Não é justificável. Portanto, isto é uma das questões, e a outra questão é realmente todas as pessoas que têm mérito e que têm conhecimentos numa determinada área devem ser aproveitadas na sociedade da melhor maneira possível. Depois há aquela discussão que é, temos cotas ou não temos cotas, não é? E essa é uma discussão difícil de chegar a uma conclusão, porque nós dizemos assim, se temos cotas é porque não reconhecemos o mérito. Mas, se não temos cotas, exatamente, eu não sei ainda não consegui ter uma posição definida sobre isto, mas acho que é importante falar sobre o assunto, acho que é importante estarmos avisados para este assunto. Portanto, devemos continuar. Exato. E devemos continuar, sim, numa perspectiva alargada de uma inclusão generalizada de todas as pessoas da sociedade, que integram uma sociedade. Sim, muito bem. Então, Luísa, agora faço assim a volta, não é, Luísa? E ser colunista de um grande jornal muito importante é, sem dúvida, importante, sem dúvida, para quem o lê. E agora, a minha pergunta é, e como chegar a outros destinatários, além daqueles que leem a sua mensagem? Haverá leitores que depois, nas suas atividades, usam e exploram ideias e propostas que são publicadas. E haverá outros, por exemplo, estou a pensar em os professores. Como é que pensa que os professores aproveitam, porque são difusores também de conhecimento e contactam com um grande público, não é, ao longo das suas vidas, como é que eles o farão e como é que eles o aproveitam? Olha, uma das coisas que me dá mais gozo e satisfação é ser convidada por professores para ir às escolas falar. E vou sempre, porque é mesmo uma coisa que eu gosto e acontece muitas vezes. Mesmo em colóquios, ainda. Portanto, eles conhecem através do que escreve. Claro, e também através das minhas outras intervenções, não é? Sim, ligadas ao Instituto de Ciências Sociais e aos estudos, mas muito através da coluna, claro, do Expresso, e também tive um programa na rádio, e portanto. E isso é das coisas que mais gozo me dá, é as pessoas conhecerem e pedirem e convidarem, e eu vou muito, todos os anos vou a várias escolas secundárias falar. É muito mais, já fui até para crianças, e já fui até ao Ciência Viva, das crianças, que é a coisa mais difícil que há. Sim. É explicar, falar para os mais novos, para as crianças, é que é preciso descomplexificar completamente a linguagem e dá imenso gozo, mas dá muito trabalho. Mas isso é uma das questões que mais gozo me dá e que mostra que realmente os professores estão atentos, estão a precisar de pessoas, se calhar, de fora para vir expor uma determinada matéria e, portanto, tenho ido a várias escolas. E a outra coisa, inclusivamente, há textos meus, há professores que dizem temos discutido alguns textos nas aulas, que é uma coisa, e já saí, inclusivamente, daquelas coisas das fichas, já alguns textos saíram nas fichas das escolas. Portanto, aí a esse nível, sempre que posso, e sempre que sou convidada e falo e com muito gosto de todas essas matérias. Depois há outros programas, o programa há muitas associações hoje, os tais professores destacados que trabalham nas áreas da educação ambiental. Sim. Portanto, a ABAE, a Bandeira Azul da Europa, que vou sempre também a falar lá aos professores. Portanto, para mim, eu julgo que o país deveria. Um dos grandes desígnios, nós fizemos já 3 inquéritos sobre sustentabilidade em Portugal e o último que fizemos, portanto, a grande questão para os portugueses, são inquéritos com a amostra representativa do país. A primeira, foi agora, a divulgação foi agora em outubro, e a questão era
qual é onde é que o país devia investir prioritariamente? E sabe o que é que as pessoas dizem? Na educação. É a prioridade máxima ainda e aumentou até relativamente há uns tempos atrás. E isso mostra bem realmente como as pessoas percebem a importância, e eu estou a meter aqui na educação toda a relação com a ciência, porque não é só o elevador social, não é também um elevador social muito importante, mas é de facto uma carência que nós tivemos durante muitos anos e que continuamos a perceber que é por aí que nós vamos conseguir evoluir como país. Que há melhorias também a esse nível. Claro que sim. Quer nos temas tratados, quer na forma como são tratados. Exatamente. O que eu acho que ainda não há grande melhoria, tenho que dizer isto, é a maneira como os professores são não valorizados, sobretudo os professores do secundário e do básico. Sim. Porque na universidade, eu pelo menos não me queixo, acho que não temos razões de queixa como existem para esse grupo de professores que são absolutamente essenciais. Os professores do básico, aqueles que ensinam a ler e escrever, na Finlândia são os mais bem pagos. E, portanto, o pedagogo, portanto, a figura do pedagogo é algo que nós temos que recuperar e, portanto, libertar muito mais as escolas das burocracias e das coisas que são perfeitamente inúteis e que muitas vezes estão a invadir as escolas e que os professores poderiam ser feitas por outros. Poderiam ser feitas por outros. Portanto, libertar os professores e valorizar cada vez mais o pedagogo. Com avaliação, evidentemente, mas eu acho que esta figura é cada vez mais importante e é básico para nós avançarmos. Mais ainda, no momento em que nós temos uma outra coisa muito importante a acontecer na sociedade, nas sociedades todas e da portuguesa também, que é a força das redes sociais e dos fake news. E, portanto, aqui o jornalismo tem imensa importância, porque é o combate direto aos fake news, os cientistas, imensa importância, não é? Para desmontar todos estes problemas. E depois, a própria escola tem que olhar para este assunto de uma forma muito mais séria, porque ele está a acontecer e ainda não temos instrumentos para lidar com ele como deveríamos, e é uma nova geração que está a crescer com uma tecnologia fortíssima e a ter uma influência enorme, a moldar a sua forma de olhar o mundo. Ainda vamos lá voltar, certamente. Rosalia, muito obrigada. Rosalia, a comunicação da ciência é muito contextualizada em factos e acontecimentos da época ou então em efemérides que são assinaladas, não é? Pode uma catástrofe ou uma epidemia despertar a curiosidade para a ciência? E que experiências nos pode recordar sobre exposições no pavilhão do conhecimento que tivessem esta intencionalidade? Não é disfarçada, era mesmo uma intencionalidade própria. Despertar e desmistificar, não é? Erros, bem. A curiosidade. Muito bem. Antes de ir diretamente a essas, porque é realmente tudo interligado. Está tudo interligado. Não é? E a mim apetece-me tanto interromper quando estão a falar. Fala agora! Pode falar. Mas isto, porque há pouco estava-me a lembrar, quando se fala de educação científica, educação em ciência, isto está tudo muito ligado à cultura científica. Porque a educação em ciência não é só a educação das ciências ditas exatas e naturais, da matemática, das ciências da terra e da vida, da física, é da arte em geral, é música, é tudo. Portanto, tudo isso, a literatura, tudo conta e tudo é muito, muito importante. A contemporaneidade daquilo que se estuda, isso é muito importante, porque nós sabemos que a análise curricular ainda está muito agarrada a uma tradição no conhecimento que é importante, ninguém nega a história que alimenta o presente, mas temos que olhar noutras direções e, portanto, tem que haver cada vez mais uma flexibilidade verdadeira nos currículos que não nos parece existir ainda. Portanto, isto de educação é algo muito difícil de tratar, não é? Mas que não há dúvida que tem que ser empoderado, tem que ser reavaliado e muito numa perspectiva, num olhar de futuro. Tem que ser cada vez mais. O que é que nós fazemos lá pelo Pavilhão do Conhecimento e pela Rede de Centros Ciência Viva?
E agora com a criação de clubes Ciência Viva na escola em todo o país, que já são muitas centenas. É de facto, por exemplo, os últimos 3 temas, 3 exposições que fizemos mesmo concepção, produção, que não é nacional, mas é internacional, é lançado concurso público internacional, porque não há um mercado que justifique a existência de grandes empresas que produzam grandes exposições. Estamos a falar de 700, 800 metros quadrados numa exposição, constituída por 40 e tal módulos interativos, mecanizados e que têm que resistir a muitos milhares de abraços e de toques e de se mexer, que é isso que se quer. E, portanto, lembro um tema que fizemos antes da pandemia, curiosamente, era para se chamar Contágio, Contagious, porque nós trabalhamos sempre em vertente internacional, porque depois as exposições vão para o mercado internacional. E achámos que Viral era um bom nome, porque tanto se diz em português como em inglês, viral, viral, e ficou viral. E de facto é que a exposição é mesmo viral. Já esteve em vários países da Europa. É uma exposição que neste momento está em Valência, portanto em Espanha, e é uma exposição que já foi atualizada depois da pandemia. Não é viral no sentido biológico só, é viral e contágio no sentido económico, social, político, psicológico. Aliás, se eu agora começar a bocejar, os espectadores vão todos bocejar daqui a bocado. Portanto, é contagiante. Se eu rir às gargalhadas, isso contagia também, todos nós já experienciamos. E, portanto, é uma exposição que tem, como todas as que fazemos, tem momentos de humor e tem momentos de grande reflexão, tem momentos de grande confronto com a realidade e com grande interatividade. O Viral é um exemplo de uma exposição que, de facto, circula pela Europa e que tem essa vertente. Quer dizer, porque é que começámos a fazer? Porque tinha havido aquele crash na economia e quisemos perceber como é que isso se repercutiu em tantos países de uma maneira tão rápida e que foi um grande problema que enfrentámos. Percebíamos que as epidemias, e já falávamos de uma pandemia, e depois aconteceu. E, portanto, é uma exposição muito atual. Um outro exemplo, e foi a última que fizemos, a água. A água é um bem escasso. A água é mesmo o ouro do século XXI. E não lhe dar atenção é não perceber que, de facto, o mundo em que vivemos necessita de água como nós necessitamos, ninguém vive sem ela. E, portanto, resolvemos fazer uma exposição sobre a água, que é mais sobre a escassez da água. E é uma exposição que tem 3 grandes momentos: o presente com água, o presente sem água, o futuro com água e também a vertente sem água. E, portanto, é uma exposição muito dinâmica, muito viva e que é um murro no estômago em muitos momentos. Nós estamos perante um determinado módulo ou área da exposição e sentimos, mesmo com dados estatísticos, a água é motivo de guerras internacionais, é motivo de desentendimentos internacionais, etc. E nacionais também, é verdade. E, portanto, e hoje está-se a revelar ainda cada vez mais, é uma exposição muito recente. Neste momento saiu do Pavilhão do Conhecimento, está em Coimbra, no exploratório em Coimbra, e vai para a Espanha. Portanto, já sabemos, vai para Barcelona de seguida e está a entrar no mercado internacional. Esta é uma vertente que a Ciência Viva tem, e concretamente o Pavilhão do Conhecimento, é a concepção e produção de exposições que entram no grande mercado internacional. Mas sempre concebidas a partir de um tema que é pertinente na sociedade. Sim, o tema é pertinente, geralmente é a equipa que reúne e diz o que é que está na ordem do dia,
gostaríamos de fazer uma exposição sobre quê? Depois reunimos equipas de investigadores, portanto há sempre uma comissão científica que nos acompanha. A Luísa fez parte da comissão científica desta última exposição, da água, e portanto é algo que é discutido, que é trabalhado e tridimensionado, porque é um desafio muito grande. Estamos a pensar num tema e depois tridimensionámo-lo. Dizemos como é que vamos, mostrar, como é que vamos fazer isto, como é que interagimos. E, portanto, nisso a equipa está cada vez mais rodada. Aliás, nós fizemos parte de consórcios internacionais para aprender e revelámos-nos bem nesse papel e hoje somos parceiros internacionais em grandes posições. E em alguns temas até líderes. Sim, não há dúvida. E, por exemplo, há um que tem a ver com os mais pequeninos, que é a ciência nas histórias infantis. É uma coisa maravilhosa. Ir a uma história do Pinóquio, ir a uma história da Bela Adormecida e dizemos que ciência é que há aqui. E não é que se encontra ciência, é de facto à nossa volta, está em todo lado. Fantástico. Nessas histórias infantis. Essa exposição tem sido um enorme sucesso. Já correu várias cidades da Europa e neste momento está em Barcelona, no Museu de História Natural. Eu suponho que irão fazer... Continuamos. Por exemplo, os fogos. Fazer Os fogos é um grande tema. Os fogos é um grande tema. Fantástico. É um grande tema e até já estamos a pensar como fazer, mas é uma exposição que deve ser segmentada. Não é uma exposição que será única sobre os fogos, por exemplo, porque as florestas são diferentes no sul, no norte, no centro. As características morfológicas dos terrenos, a maneira como, se são fogos urbanos, se são fogos rurais, tudo isto, portanto, não se pode pegar numa exposição dessa natureza, por exemplo, e exportá-la para um lugar. E ela tem que ser, sobretudo, portanto, pode ser partida em fases, em áreas, e ser muito discutida com quem está no terreno e conhece de perto esses problemas. Até porque nós não acreditamos que os problemas sejam insolúveis. Eles têm que ser bem discutidos e bem tratados. E aquilo que acontece muita vez, e por isso é que vemos, arde no verão sempre daquela forma. Há inundações sempre, e agora nessas alturas temos visto. Tudo isso tem que ser discutido com quem sabe, com quem está no terreno. E isso não pode ser um mero desejo, que se diga temos de trabalhar com e descentralizar. Não, temos que falar e fazer e etc. E quanto à relação com os cientistas, que é um nosso ponto muito importante, eu só vos vou dizer isto. Nós temos escolas do primeiro ciclo dentro dos museus, que é uma inovação. E agora vai estar também dentro das universidades, escolas dos pequeninos. E pensem nisto, são 3 horas da tarde. O pavilhão do conhecimento está cheio de muitos miúdos, gente, professores, famílias. São 3 da tarde, sexta-feira, e está lá uma equipa de reportagem de uma televisão. E é o último dia da Escola Ciência Viva, para aquela turma, que eles passam uma semana inteira de aulas. E o jornalista, os miúdos têm autorização para serem filmados, o jornalista vê uma criança a correr, eles andam com batinhas Ciência Viva, são identificados, bem, param e diz-lhe, então, o que é que tu gostaste mais nesta semana? E ele diz, do encontro com o cientista. A exposição onde ele está a dar esta resposta são os Angry Birds. É um blockbuster. É uma exposição que é um mega desenho animado de um jogo muito conhecido, uma exposição que veio dos Estados Unidos, e, portanto, aquilo é a loucura prática de brincar em grande escala. E no meio daquela azáfama é isso que ele responde. O encontro com o cientista. Porque a escola tem obrigatoriamente uma vez por semana um encontro com o cientista. E é isso que encanta os mais novos, porque
Vêm o cientista, vêm a cientista, fazem-lhe perguntas, ouvem coisas que lhes desperta a curiosidade e o gosto pelo conhecimento. Muito interessante. Acho que qualquer pessoa que ouça esta descrição fica muito bonito. com vontade, com interesse em conhecer-se e ainda não conhece o pavilhão do conhecimento, por exemplo. Por exemplo, assim como os outros centros de ciência viva. Todos de ciência viva. Um centro de ciência viva, Bom, numa antiga prisão, num mosteiro, numa igreja, numa mina. É verdade. Numa fábrica, é muito bonito. É muito bonito. Bom, nós vamos entrar então na última ronda, a terceira ronda. Eu tinha uma extra, mas não vamos lá chegar. A terceira ronda, então, para finalizarmos. E eu pego naquilo que já foi falado no Eurobarómetro, no número especial de 2021. Portanto, este Eurobarómetro especial foi promovido pela Comissão Europeia em abril, maio de 2021, publicado um pouco mais tarde. Retratam-se aí as posições dos cidadãos portugueses da Europa a 27 sobre as suas percepções relativamente à ciência e tecnologia e comparam-se também com o que se verifica em outras regiões do mundo. Ora, um dos tópicos tratados neste relatório é sobre o conhecimento acerca da ciência e tecnologia, incluindo o interesse e compreensão nos temas, fontes de informação e crenças em teorias de conspiração. Por exemplo, nos países da União Europeia, a 27, valores médios diz que 42% dos respondentes dizem ter interesse muito elevado em temas ambientais, como alterações climáticas. 38% dizem ter esse interesse muito elevado em descobertas no campo da medicina. 33% dizem ter interesse muito elevado em novas descobertas científicas e desenvolvimentos tecnológicos. E há aqui um dado muito interessante para Portugal. É que, embora a média na União Europeia seja 33%, interesse muito elevado em novas descobertas científicas e desenvolvimentos tecnológicos, em Portugal o valor é de 62%. Quer dizer, é o topo, é o máximo, é o dobro. E Chipre, 61%. Estão muito à frente de outros países que nós consideramos, ou que se consideram mais desenvolvidos. E, curiosamente, o interesse em áreas não científicas, como arte e cultura, não científicas, no sentido clássico, política e novos desportos até, é muito menor do que na ciência e tecnologia. Em Portugal. No Eurobarómetro, na União Europeia. Ora, então, a visão sobre os impactos da ciência e da tecnologia, os europeus pensam que o impacto se reflete, sobretudo, na energia solar, 92%, na energia eólica, 87%, vacinas e combate a doenças infecciosas, 86%, e tecnologias da informação e comunicação, 82%. Tudo acima dos 80%. E que tal efeito, no caso das tecnologias da informação e comunicação, que se vai refletir no nosso modo de vida nos próximos 20 anos, de maneira implacável. Luísa, o que é que pensa destes resultados? Estará Portugal no bom caminho, com estes números tão expressivos, não é? Não, há uma coisa que já foi aqui dita, até pela Rosalia, que é, de facto, o bom resultado, portanto, a adesão que nós tivemos, por exemplo, à vacina e à maneira como encaramos essa necessidade de uma forma muito pouco, praticamente sem negacionismo nenhum, havia movimentos aqui e ali, portanto, houve uma boa organização, não é, pelo vice-almirante, mas, de facto, denota que há uma confiança na ciência e no conhecimento que é bastante forte em Portugal. E isso é muito interessante, porque isso é uma coisa, digamos que também inovadora, de certo modo. Quando nós pensamos que Portugal não tinha, de facto, investimento na ciência, e não havia, de facto, não havia o investimento na ciência e no conhecimento e na escola e na educação, como começou a haver, não é? E aí, realmente, a justiça seja feita, efetivamente,
desde a primeira ida do falecido e tão lembrado professor Mariano Gago, foi muito importante, porque ele trouxe para cima da mesa, para a nossa preocupação, esta questão. E foi fundamental e conseguiu. Portanto, de facto, nós tivemos um grande político, no sentido político do termo, não é? Sim, um cientista político, mas político, porque a política é isto. Era cientista. Exatamente, mas foi um grande político, no sentido em que conseguiu trazer políticas públicas nesta matéria. E realmente um país que tinha um déficit de conhecimento muito grande, como nós sabemos, tem um déficit de literacia em muitas áreas, por razões históricas, não é? Porque não apanhámos as revoluções importantes que foram feitas na área da educação, não é? Só depois do 25 de Abril é que houve umas grandes mudanças e mesmo assim, com aquele boom que houve na altura, enfim, foi importantíssimo, foi crucial, mas demora tempo a estabilizar, não é? Portanto, isso é um adquirido muito importante. E como eu dizia, no inquérito, e volto ao nosso inquérito da sustentabilidade, primeira questão, em que primeira coisa que o país deve investir, educação. Segunda coisa, energias renováveis. Muito curioso, porque também aqui houve realmente uma política pública para as energias renováveis, há progressos, há progresso e pode haver muito mais, portanto, sobretudo no solar. Nós somos o país com o maior número de horas de sol da Europa e aquele que temos menos quantidade de painéis fotovoltaicos nos telhados. Portanto, há muito a fazer aqui, mas de facto é algo em que o país percebeu que pode dar cartas e que pode fazer grandes avanços a este nível. E daí essa tecnologia aplicada também às questões das energias renováveis, como, digamos, também uma marca portuguesa, não é? Porque nós, de facto, conseguimos, a partir de 2005, a partir de 2001, portanto, foi sobretudo o final do governo de António Guterres que conseguiu, com o professor Oliveira Fernandes, aqui do Porto, lançar o programa E4, que depois viria dar origem às políticas públicas das energias renováveis e que começaram a ser instaladas neste século, portanto no século XXI. E, portanto, este segundo aspecto, acho isto muito curioso e depois as novas tecnologias também é muito valorizado. Não é tanto como as outras, mas digamos que as pessoas perceberam que do conhecimento traz sempre boas novidades, não é? O conhecimento traz-nos sempre estas matérias, traz-nos sempre esperança, traz-nos sempre a vontade de andar para a frente e, como eu dizia hoje, como eu dizia há pouco, e de facto nós hoje não podemos não ser cientistas deste ponto de vista. Portanto, a ciência está completamente na ordem do dia, deve haver maior intervenção. As universidades, por exemplo, poderiam ter os tais gabinetes de extensão científica mais desenvolvidos do que têm hoje, como existe, por exemplo, na Alemanha, na Áustria, etc. Tem os tais gabinetes de extensão científica que, no fundo, são formas de traduzir a investigação que se faz lá dentro e projetá-la na sociedade, porque há uma grande apetência para isso. E este inquérito mostra essa grande apetência, mostra essa grande vontade. E por isso eu julgo que, mesmo voltando um pouco à atividade jornalismo e universidade, que é a investigação, não é? Que faça as duas coisas, acaba por ter uma fertilização cruzada que é bastante compensatória e que espero que pelo menos consiga trazer para a opinião pública, e consigamos, todos os que trabalham nesta área da divulgação da ciência, seja através dos jornais, seja através dos centros, seja através de maneira for, mas os jornais são importantes para a construção da opinião pública, pelo menos traga algum contributo positivo a esse nível. E esses dados são altamente animadores. São animadores e mostram realmente uma diferença grande. Não sei como é que é o cruzamento geracional depois, como é que eles cruzam com as gerações, porque o que nós vemos habitualmente é que as gerações mais novas, ou em idade ativa até aos 40, 50 anos, são aqueles que estão mais virados para este tipo de questões do que depois, claro, as gerações mais velhas que têm outro tipo de formação e de preocupações até. Mas interpreta esses dados de uma forma bastante animadora, positiva, sendo certo que, relativamente, volto a deixar esta nota, a educação que leva em conta
toda esta nova área das tecnologias de informação e das redes sociais tem que ter mais atenção por parte de todas as instituições, a começar pelas escolas. Exato. Pois. Então, Rosalia, ainda continuando neste Eurobarómetro, neste relatório, diz que quando foi perguntado se gostaria de aprender mais sobre desenvolvimentos científicos em lugares públicos, por exemplo, museus e bibliotecas, os portugueses foram os que mais concordaram. Sim. 80%. Enquanto a média na União Europeia foi de 54%. E acha que este resultado terá sido influenciado, sei lá, pelo forte investimento da ciência viva em prol de mais e melhor cultura científica? Olha, eu atrevo-me a dizer que sim, porque não foi feito sozinho pela ciência viva. Feito com a comunidade científica, com as várias instituições, universidades, politécnicos, associações. É uma instituição conhecida. Sim, a nível tem nacional, tem responsabilidades nacionais e internacionais nessa matéria. É muito engraçado, porque cada vez que vinha um Eurobarómetro, e não sai todos os anos, nós na Ciência Viva estávamos com o coração apertado e dizíamos, pronto, lá vêm os resultados, vamos chorar. E estávamos no fim da tabela em quase todos os indicadores. E este último foi notável. Nós temos tido perguntas e muito interesse, então, da Áustria, muito grande, e houve um jornalista de um jornal austríaco que nos entrevistou e falou com vários cientistas cá em Portugal também, porque querem perceber que milagre é este. Não há milagre, há trabalho. Há continuidade. Visão também. Não, houve visão e houve politicamente um apoio que foi extraordinário, que é necessário, e houve continuidade. E o professor Mariano Gago, que temos estado aqui a referir várias vezes, mas nunca é demais fazê-lo, dizia muito, não se pode parar. Parar não é ficar no mesmo sítio, é ir para trás. Exato. E, portanto... Isso liga-se muito à questão da sustentabilidade. Exato. Quando nós falamos em sustentabilidade, temos que sempre levar em conta a continuidade. É isso. É a continuidade que cria sustentabilidade. Leva tempo. É verdade, leva tempo. Uma geração leva tempo. E, portanto, não se para. Deve-se continuar, persistir, acreditar que é esse o caminho. E depois há uma coisa notável que devo dizer que Portugal tem um conjunto notável de cientistas. São mulheres e homens que são de uma generosidade enorme. Nunca houve exemplo de pedirmos a cientistas, seja de que área, ou de que idade, ou de que setor sejam, que não colaborem, que não digam vamos, fazemos. E isto é notável mesmo. E não se faz nada sem fazer esse caminho, não é? Portanto, os portugueses são os que têm mais confiança na ciência e que quando perguntados se querem saber mais sobre ciência, dizem que sim, e mais, querem que os cientistas falem mais sobre ciência, intervenham mais. O que é muito interessante, não é? Portanto, querem mesmo que seja a comunidade científica a trazer. Que é em quem confiam. É. Que é muito interessante. Claro. É em quem confiam. E há um indicador que é muito engraçado, que nós gostamos muito, que é, somos o país da Europa que mais visita museus e centros de ciência. Estamos em segundo lugar. Em primeiro lugar está a Estónia. Tem 2 centros de ciência, mas é um país de um grande desenvolvimento tecnológico, é um país pequeno, mais pequeno que o nosso, e de facto depois é Portugal, em toda a Europa, os que mais visitam museus e centros de ciência. Não é por acaso que existe uma rede de 21 centros de ciência espalhados em todo o país, e isso faz sentido, não é? Portanto, é um elemento que contribui para isso. Quanto à emergência climática,
nós hoje chamamos-lhe emergência foi o que eu disse agora. Alterações climáticas. Mas podes falar em Não, é emergência. É emergência. Era isso que eu queria dizer. Nós chamámos emergência climática ao Café de Ciência que fizemos no Parlamento, o último Café de Ciência. Fazemos regularmente, também é uma inovação, Portugal tem, este contacto direto com o Parlamento e com os cientistas, e chamámos-lhe emergência climática. O carteiro não toca duas vezes, portanto, é preciso, é agora que se tem que agir. Mas eu diria que quer em ciência, quer em educação, por exemplo, a classe política precisa de um ciência viva. Exatamente. Eu queria chegar aí, mas embora não seja hierarquia hoje do no papel. governo, na hierarquia do governo, Sim. a educação e a ciência e tecnologia não estão ali. Estão lá nas pontas. Nunca lá chegam. Ou se aposta a sério nisso, verdadeiramente, verdade, ou muito verdade. as sociedades demoram a evoluir, os mais jovens não crescem com mais conhecimento, Portanto, não se temos são aqui dadas muitas oportunidades. mensagens. Temos aqui muitas mensagens que vão ficar Um gravadas. ciência viva na e que- política. vamos, um ciência Eu viva na política. não faço por menos. Então, obrigada, Rosalia. Então, concordantemente com esta posição dos europeus, questionados a propósito do Eurobarómetro, quando se pergunta, ou quando se perguntava a sua posição pessoal sobre a seguinte expressão: na minha vida diária não é importante saber ciência. Isto era uma expressão que se pedia para comentar qual era a posição de cada respondente. Então, apenas 18% dos portugueses concordaram com isto. 18% concordaram que não era importante na vida diária. Mas, contra 33%, que foi o valor médio na União Europeia. E, por exemplo, na Áustria, que sabemos ser um país desenvolvido, 53% concordaram. Sim, na minha vida diária não preciso. 53%. Ora, comparando este resultado com o de 2010, portanto, o outro Eurobarómetro, também especial, há 17 países que diminuíram a percentagem da sua resposta, portanto, que consideramos negativa, não é? Mas Portugal foi o que mais diminuiu, portanto, avançou 26 pontos percentuais. Mais diminuiu a... Mais diminuiu a percentagem do que não preciso de ciência na minha vida diária. Portanto, é uma atitude positiva. É uma atitude Precisamos. positiva, porque apenas 18% foi os que acham que não precisam. a que não precisam, mas foi o valor mais baixo. Nos outros países foi tudo mais alto, tanto que a média deu 33%. Ana, o investimento em Portugal na investigação científica, ainda considerado débil, terá tido algum efeito nesta posição? Ou será mais a comunicação social, isto, os museus? O que é que acha? Qual é a sua opinião, não é? Mais tendo tido responsabilidade. Nós falámos aqui gestão. sobre educação e o papel da educação e da ciência ao nível do governo, por exemplo, não é? Eu, na realidade, acho que Portugal praticamente não investe em investigação científica. Toda a verba de investigação científica vem da União Europeia, praticamente toda. Há pouca que seja do Orçamento de Estado, não é? Isto é um facto. Portanto, é difícil, não é? Por outro lado, Portugal não tem, o financiamento da ciência é financiamento competitivo, sempre, não é? Portanto, é preciso concorrer a projetos. Pronto. E é sempre pouco, porque nós vamos sempre tendo mais cientistas, mais gente. Quando se diz a FCT é uma vergonha, só 10% ou 20% dos projetos foram aprovados. Porque todos os anos são mais e mais e mais projetos que chegam. Portanto, há um problema de financiamento da ciência, eu acho que há um problema de modelo de financiamento da ciência, das universidades, etc. Há um problema que deve ser pensado e ponderado bastante, não é? Bastante. É uma posição também do Mariano Gago, e eu na altura acho que ele tinha toda a razão, que nós devemos ter sempre abertura de financiamento em todas as áreas científicas. Não sei, no nível de desenvolvimento que nós estamos agora, se mantém para todas ou se para algumas específicas que se acha que fazem mais falta ao país, porque nós vivemos numa Europa, mas eu não tenho uma posição muito
segura sobre isso, não é? Acho que é uma coisa que deve ser lançada e pensada, não é? Agora, também não sei se as pessoas acham que a ciência é importante porque não sei se a partir de uma certa altura as pessoas estão tão imbuídas de ciência que já nem percebem o que é ciência. Quer dizer, que no dia a dia tudo aquilo que assistem tem uma base de ciência por trás, não é? Não sei. Nós temos uma experiência engraçada, só para dizer as experiências da Universidade. A Universidade de Évora tem um programa, tinha e acho que mantém, que é a Missão Ciência e Arte, porque em tudo isto, mesmo o Eurobarómetro, o facto de separarem as ciências da parte das humanidades e da parte social, eu acho que é um erro enorme, não é? Porque nós estamos muito preocupadas com o desenvolvimento, que eu acho que faz sentido, mas e as pessoas? As pessoas estão na base disto tudo, não é? E quem mora, como eu, no interior e vê o estado a que chega ao interior, nós temos que ter uma preocupação com as pessoas. Para essas pessoas, eu chegar lá e dizer-lhes que não podem gastar água do poço deles ou que têm que pagar a água do poço deles, eles não conseguem entender, não é? Porque, não é? É difícil, porque há escassez de água. Não, mas eu aqui tenho escassez de quase tudo, não é? Portanto, acho que o facto de a gente ter que se preocupar com as pessoas e isso acho que faz falta percebermos isso. Mas nós temos em Évora o programa Missão Ciência e Arte, que é com a Câmara Municipal e que vai às escolas todas, em que vão os professores da Universidade de Évora falar sobre várias coisas, mas é desde a ciência, a arte, música também, o teatro, porque a Universidade de Évora tem essa parte da Escola de Artes, não é? Tem a música, o teatro, as artes visuais e a arquitetura na Escola de Artes. E depois temos uma universidade sénior, não é? A Universidade Sénior tem tem em Barrancos, Olandroal, várias freguesias dentro da cidade de Évora, tem sei lá, agora abrimos no Redondo, em vários sítios ali à volta, é para as pessoas de idade também, e tem mais de 5.000 e tal alunos, não é? Ninguém paga, não pagam propinas, tem mais alunos, já tinha quase tantos alunos quanto a Universidade estava com 10.000, mais ou menos, portanto, tinha este... Mas é muito, muito interessante, porque as pessoas mais velhas, não é? E que estão ali, quer dizer, ninguém se preocupa com eles, não é? E eles gostam de saber... com os cogumelos, como é que vão professores falar sobre os cogumelos, os vários tipos de cogumelos, para que é que servem, uma parte de química, de ciência, de música, etc. Tem uma tuna, que uma vez foi tocar, no dia da universidade também foi tocar, portanto, que é para a atenção para com estas pessoas também. Agora, se nós formos estas pessoas perguntar se eles se preocupam com ciência, não é? Para eles tudo é ciência agora, porque estão a despertar para a ciência, não é? Para eles tudo é ciência. Nós viemos aqui em Lisboa e perguntar às pessoas se preocupam com a ciência, se calhar preocupam-se menos com a ciência, não é? Estão mais preocupados com outras coisas. Portanto, o contexto, esses resultados, se nós sabermos exatamente quem é a amostra base, não é? Também não são tão fáceis de digerir e de os percebermos. Agora, que há mais consciência científica em Portugal. Não há dúvida que a classe política toda ela precisava de uma ciência viva. Isso chamemos-lhe assim, não é? Há muitos programas. Indiscutível. Aliás, a Rosalia falámos disso na altura, não é? Os programas dos partidos pouco ou nada falam de ciência. Interessante. Lembras-te? Estou-me a Pouco ou lembrar nada quando fala de foram ciência, as eleições exatamente. últimas, Exato. a Pouco Ciência ou nada Viva falam de lançou uma ciência. pergunta a todos os partidos. E quando falam nem de todos ciência, responderam. Não, e quando falam de ciência... O que é que tinham dito E quando falam de ciência, falam porque fica bem. Tem lá uma linha porque fica bem, não é? Não é que acreditem realmente que aquilo é tão importante. Não, é verdade, não é? Fica bem, quer dizer, tem que se falar, faz parte, não é? Ser cientista é uma coisa que ainda hoje a gente diz assim, eu sou cientista, ninguém diz eu sou cientista, mas depois fala-se dos cientistas e ainda se pensa que é assim uma coisa do outro mundo. Mas, quer dizer, e portanto fica bem estar uma frase sobre ciência, mas se eles acreditarão naquela frase sobre ciência, eu duvido. Mas nem todos têm sequer. Não, nem todos têm. Mas o que digo é que nem todos têm. E os que têm, provavelmente é porque fica bem. Não sei. Ora bem. Exato. Oi, muito obrigada. Pois, eu acho que nós estamos quase a chegar ao fim do nosso programa. Eu tinha uma questão extra que não vou passar. Cheias.
Tinha uma questão. Uma questão eu só vou lançar a pergunta, mas não é obrigatório responder. Educação em ciência, literacia científica, cultura científica e cidadania são conceitos profundamente interligados, já o dissemos. E, porventura, variáveis com a época em que nos situamos. Quer dizer, nunca olhamos para isto da mesma maneira. O que pensam desta afirmação? É legítima esta constatação? Ser literato do ponto de vista científico hoje é um objetivo mais ambicioso ou mais facilitado, dado a enorme difusão de conhecimento? Portanto, há muito conhecimento disponível na sociedade. Portanto, é mais fácil ou, apesar de tudo... Eu posso dizer que acho que é sempre um desafio. É um desafio. Sempre. Um desafio. E eu digo, quanto mais houver, melhor. É sempre Exatamente. bom. É sempre um Quanto desafio. mais melhor. Muito bom. E a Luísa? É fundamental. Nós hoje não há cidadania sem conhecimento. E mesmo para o exercício da nossa participação cívica e do exercício da cidadania, nós precisamos de conhecimento de ciência e, de qualquer maneira, o momento em que estamos, o momento histórico em que estamos a viver, precisa da ciência para resolver os problemas e, ao mesmo tempo, alegra-se com o conhecimento Quanto mais problemas, mais ciência. Quanto mais ciência, mais problemas. Mas já se conseguiu perceber que ela é fundamental para resolver a complexidade dos problemas. Nem que seja difícil escolher. Exatamente. E eu queria deixar só uma nota que nós não falámos aqui, mas acho que vocês também vão concordar, que é, além do papel das escolas, e hoje com esta nova reforma que o Governo fez, as autarquias vão ter um papel cada vez mais importante a desempenhar. Porque vão ter, por exemplo, que as escolas vão ter essa responsabilidade. Claro. E algumas têm feito trabalho também notável a este nível, não é? Sim, sim. E é preciso que continuem e que sejam incentivadas e que nós olhemos também para as autarquias como parceiros fundamentais nesta matéria. Ora bem, muito bem, eu gostei muito desta colaboração importantíssima, este programa, e antes de terminar eu queria deixar sugestão para leitura, decorrente do tema do nosso programa, e o primeiro livro é este livro, da autoria de Luísa Schmidt, Portugal, Ambientes de Mudança, Erros, Mentiras e Conquistas, que foi publicado em 2016 pela Temas e Debates, Círculo de Leitores, e que é um livro, este livro é muito mais do que a compilação de artigos publicados pela autora desde 1990, no Semanário Expresso. Ler esses artigos hoje, organizados por capítulos, permite-nos aceder a uma história de 25 anos de mudanças no nosso país, através de jornalismo ambiental e cívico, de elevado profissionalismo e profundo conhecimento. Obrigada, Luísa, pelo seu contributo para isto. Para uma educação para a ciência de todos nós, focado nestas temáticas tão importantes e pertinentes. E o segundo livro que eu gostava também de deixar aqui registro é um livro infanto-juvenil, da autoria de Rachel Ignotovsky, não estarei a dizer muito bem, mas é isto, é o texto e ilustração. As Cientistas, 52 mulheres intrépidas que mudaram o mundo. É uma edição portuguesa, publicada também em 2016, pela Bertrand Editora. Ora, a Amonet, a Associação das Mulheres Cientistas, a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, colaborou nesta edição portuguesa da obra, selecionando as duas cientistas portuguesas aqui retratadas. Uma delas tem hoje um lugar muito importante no nosso país, porque é a Ministra da Ciência e do Ensino Superior, é a cientista Elvira Fortunato. Trata-se de um livro infantil-juvenil, como eu disse, que muito merece ser lido pelos jovens, raparigas e rapazes, e também pelos adultos, porque também não são muitos adultos que conhecem estas mulheres. E assim chegámos ao fim desta conversa.
ficou incompleta, por certo, porque todas nós teríamos muito mais a dizer, não me cabia a mim estar a dizer, apenas lançar como desafio algumas questões. Agradeço a todas as minhas companheiras convidadas neste painel, nesta edição do Educação à Escuta e a todos aqueles que nos acompanharam nesta jornada. Podem rever todas as edições do Educação à Escuta em vídeo, nos canais da Bertrand Editora e no site do programa Educação à Escuta. Em nome do CIDTFF, portanto, Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro e da Bertrand Editora, obrigada por fazer parte do Educação à Escuta e até breve, uma nova edição. Muito obrigada a todas. Sim, obrigada.